Olá, tudo bem com vocês? Desejo do fundo do meu coração que sim, que estejam todos em paz. Eu gravei mais esse vídeo para passar para vocês, a informação de que esse é o último vídeo do nosso estudo deste ano. As lições do livro já terminaram, e aí, pelo cronograma, hoje nós vamos falar de reforma íntima. Então, finalizando desta forma, o nosso estudo, que iniciamos aí este ano. Eu vou então pedindo a cada um de vocês que me acompanhe nesta prece, elevando os seus pensamentos ao mais alto, se conectando com a energia do mentor de cada um e com o nosso mestre amado, governador do nosso planeta. Nós vamos, nesse momento, pedindo que por mais uma vez a equipe espiritual responsável pelo nosso curso esteja conosco, amparando, ampliando os nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos ter um bom entendimento de hoje, dessa lição, dessa reflexão profunda que falaremos hoje sobre reforma íntima. Que Jesus nos ampare neste dia, cuide de cada um de nós, das nossas dificuldades, nos fortalecendo para enfrentar cada uma delas. Cuide de nossas famílias, de nossos trabalhos. Que nós possamos olhar para tudo que nós temos recebendo aí de Deus e sermos infinitamente gratos pelas bênçãos, principalmente pela bênção de viver mais uma encarnação, abraçando essa valorosa oportunidade e fazendo dela a melhor que nós pudermos. Esteja conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom. Vamos lá. Então, hoje, nós vamos falar sobre reforma íntima. E eu fui procurar numa literatura que eu gosto muito, que é de um livro, Reforma Íntima Sem Martírio, pelo autor, é o Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Depois eu mando a capa do livro para vocês, alguns acredito até que já conheçam. Mas vamos lá, vamos falar dessa tal de reforma íntima na nossa 24ª aula. No livro que eu mencionei para vocês, Reforma Íntima Sem Martírio, ele vem nos trazer que para fazermos a nossa reforma íntima, a gente precisa passar pelas dores. E essa dor, a autora diz que é a dor do crescimento, porque não existe reforma íntima sem sofrimento. Olhar para aquilo que existe em nós e que precisa ser modificado, uma conduta, um defeito, um comportamento, enfim. Algo que existe em nós e que nós identificamos que ainda não está bom. Então, para passar pela reforma íntima, nós temos que mexer em feridas. Muitas vezes, mudar não é fácil, não é mesmo?
adotamos certos comportamentos e vivemos com ele assim muito tempo da nossa vida. Quando enfim a gente decide modificá-los, não é algo fácil, que acontece do dia para a noite. Mas nós precisamos passar pelas transformações, acolhendo as nossas dores e dificuldades. Mas, como diz a irmã do Fous, sem um martírio, pois um martírio, torna-se para nós uma autopunição. A gente começa a se punir porque errou, né? Entra num sofrimento profundo pelos nossos erros, né? Ela chama de penitências psicológicas que a gente acaba nos impondo. Ficamos presos nas nossas questões psicológicas, né? Que trazem ainda mais sofrimento. Nós podemos nos transformar, nos reformarmos, sem então nos martirizar. Desenvolvemos com isso, se a gente mantém, né, essa questão de martírio, a gente acaba desenvolvendo um complexo de inferioridade, que acaba trazendo para a gente crenças, né, de que nós não somos capazes, de que a gente errou e não é merecedor do perdão de Deus. E também faz com que nós criemos as capas mentais, né, que ela chama de capa mental. É como se a gente encobrisse, né, algo na nossa mente que acaba nos fazendo sentir momentaneamente um estado melhor. Por exemplo, vou exemplificar para ficar mais tranquilo, né? A gente está vivendo às vezes um sofrimento, por exemplo, no campo afetivo. Eu sei que eu não estou feliz, mas essa capa mental que eu crio, que vem ali me dizer que eu não estou feliz, mas eu não posso me libertar desse relacionamento. Porque tem os filhos, porque por vários motivos a gente vai arrumando essas desculpas, né? Porque eu não quero ficar sozinha, porque não sei se vou dar conta sozinha. A gente acaba criando essas capas mentais e fazendo de conta que tá tudo bem, mas isso é ilusório, isso é passageiro, porque no nosso íntimo sabemos que isso não tá bem, né? Então, isso são desculpas que nós vamos arrumando, né? Para não enfrentar a separação ou o verdadeiro motivo, né? O fim que levou a esse casamento, né? E recomeçar de repente sozinha, né? Como eu disse, é todo esse pensamento que vem aí na mente, né, da gente. Essas questões, elas aumentam sempre que nós nos distanciamos de Deus, porque quando estamos mais próximos de Deus, a gente consegue acessar melhor as nossas mazelas, os nossos erros, culpas, e a gente começa a nos envolver em trabalhos edificantes, numa casa espírita ou em outro lugar qualquer, e a gente vai acreditando. Então, quando a gente está mais próximo de Deus, a gente está mais fortalecida para dar conta de tomar as decisões da nossa vida, né? E de acessar com mais facilidade o nosso interior e identificar lá o que precisa ser mudado. Então, a melhoria, né? A melhoria íntima, ela acontece quando eu tomo consciência, quando eu olho para mim intimamente e identifico o que eu preciso mudar. Ela não vai acontecer porque o outro está me cobrando, me dizendo que eu preciso mudar. Eu é que preciso identificar essa necessidade de mudar. Aí eu começo a crescer, né? Ou evoluir. E isso, com toda certeza, não é, como eu falei antes, uma coisa fácil. Mas
eu acessando o meu interior, identificando aquilo que eu preciso mudar a partir de uma consciência que eu tomei, isso vai me gerar dor, com toda certeza, mas eu vou estar fortalecida pelo amor de Deus, pelas minhas orações, para conseguir então fazer essa reforma. O martírio, quando eu trago ele para minha vida, ele é os excessos, né, que nascem da nossa incapacidade de gerir melhor o nosso equilíbrio, né, o mundo emotivo, gerenciar as nossas emoções, que é identificar, aprender a conviver com elas e modificá-las. É preciso ter o acesso às nossas emoções e aprender a gerenciar melhor a minha raiva, o meu medo, a minha culpa, né? As emoções negativas precisam ser gerenciadas para que nós possamos trabalhar nesse autoconhecimento e ser mais fácil nós nos reformarmos intimamente. O martírio, diz Armando Foucault, são dores impostas a nós mesmos pelas atitudes que a gente tem de desamor. Quando a gente não está no momento de nos amarmos, nos respeitarmos, respeitar que somos falhos e que falhamos mesmo, mas que nós podemos, né, fazer diferente hoje o que não conseguimos fazer lá atrás, a gente entra nesse processo de desamor, né? E esse martírio ocorre quando nós não queremos experimentar essas dores do crescimento. Eu não quero acessar essa dor que eu estou sentindo, eu não quero acessar a minha culpa, eu não quero acessar o meu erro, porque ele me traz sofrimento. E aí eu vou me martirizando sem transformar. Então, quando alguém, por exemplo, nos aponta uma imperfeição, a gente acaba ficando entre a dor da autoavaliação, né? Fico me autoavaliando, e a dor da negação, não aceito. Não, ele falou que eu sou assim? Não, eu acho que ele está completamente enganado. Será que eu sou? Mas isso gera também um sofrimento, né? Muitos, ao identificarem as suas imperfeições que ocasionaram a erros, começa também a se autopunir. Não consegue olhar este erro, talvez, né, como uma oportunidade que Deus está dando de aprender e de crescer. Porque a gente, na doutrina espírita, a gente fala muito disso, né? Os erros, os sofrimentos, se bem olhado, se bem visto, né, com uma visão mais ampliada, eles são oportunidade que Deus nos dá de aprendermos. A escola da vida nos oferece sempre um gesto de sabedoria e complacência, nos convidando sempre a nos reerguer e recomeçar perante os insucessos do caminho. Há alguns inimigos do alto amor no nosso íntimo. Um deles é o perfeccionismo. Não se permite errar e, identificando que errou, se condena. E aí a gente pode parar um pouquinho para pensar nisso, né? Quanto sofrimento eu trago para minha vida quando eu não aceito que eu não sou perfeita? Tudo que eu quero fazer perfeitamente ali, sem nenhuma margem de erro, e quando isso não acontece, eu entro num sofrimento profundo. Então, ele está dizendo que um dos inimigos do alto amor é o perfeccionismo. A gente tem que ser paciente com as nossas incapacidades. Se eu me esforcei ao máximo, mas não atingi aquilo que eu queria, que eu desejava, eu começo de novo, eu tento de novo, mas não me punir por não ter conseguido, por não ter dado assim 100% de tudo certinho, né? Isso, o perfeccionismo, ele é chega a ser uma patologia em algumas pessoas que não admitem nada sem ser 100% do jeito que ela imaginou. Então isso a gente também tem que pensar, né? É preciso acolher essa nossa parte enferma, recuperá-la, e isso jamais será possível se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio,
né? A gente tem que identificar que a gente é, de repente, perfeccionista, que a gente tem dificuldade de perdoar. A gente tem que identificar os nossos erros, as nossas dificuldades, porque só assim, identificando, a gente pode acolher que nós temos esse lado adoecido e precisa ser curado. Essa forma inadequada de reagir a nossos erros abre a porta para consequências graves. Nós ficamos com o nosso estado íntimo em desconforto, né, em desassossego. A gente tem sensação da perda do controle, baixa tolerância, né, a frustração, a ansiedade, medos incontroláveis de situações irreais, irritabilidade sem motivos claros, descrença no esforço da mudança, confusão mental, desânimo. Tudo isso, gente, são as dores do martírio, como diz a Dufour. Porque quando a gente não aceita, né, e sofre pelos nossos erros, a gente entra nas dores do martírio, que pode ocasionar tudo isso que eu falei acima, que são as nossas doenças mentais, né? E se a gente continua por muito tempo com essas questões mentais, a gente acaba afetando o nosso físico e o nosso espiritual, né? Então, infelizmente, hoje em dia existe algo muito que faz muito mal, que é o culto à dor. É uma coisa que se tornou muito constante entre os seres. As pessoas acham que sofrimento é igual a crescimento, que sofrer é resgatar, é quitar. Passou-se a entender a dor como uma coisa punitiva e como um instrumento de libertação, quando na verdade a irmã se fala que somente a dor que educa é a que liberta. Então não adianta você estar num processo de dor e sofrimento pelas questões da vida e não educar para bem sofrer, como diz o nosso evangelho. Se nós não bem sofremos, entramos em desespero, não nos alimentamos direito, não trabalhamos, não fazemos nada direito, a gente não está numa dor que educa, e sim numa dor que causa martírio. Agora, quando a gente passa pelo processo da dor, do sofrimento, resignados, entendendo que de repente eu estou tendo a oportunidade de passar por essa situação, mas não me entregar, ser forte, perseverante para lutar, eu estou passando pela dor que educa. Então, há criaturas dotadas de largas fatias de conhecimento espiritual, né? Muita gente conhece muito da doutrina espírita, que continua sofrendo intensamente, mas que acaba se sentindo até orgulhosa de estar passando por essas dores. Aí a irmã se fala insensatas, hostis e rebeldes. Então, o sofrimento não educou essa pessoa. Então, ela não entendeu o que é o verdadeiro sofrimento nas nossas vidas. Quais são as características de bem sofrer, né? Então, o sofrimento não educou essa pessoa e com isso não houve a libertação, porque só o sofrimento que educa, liberta. Não é a intensidade da dor que educa, e sim um esforço do aprender a amenizá-la. Olha como isso é importante, né? Então, a gente precisa entender que eu estou passando pela dor, pelo sofrimento, e estou me esforçando para ficar bem, agarrada na minha fé, nas minhas orações. Então, eu estou aprendendo com essa dor. Ela está me educando e então eu vou me sentir liberto. Então, gente, reforma íntima não é se tornar santo. Esta é o contato com a nossa verdadeira condição, que precisa ser olhada, avaliada, surgindo assim, então, o desejo espontâneo da mudança. Então, a gente olha para nossas dificuldades, os nossos erros, e entendemos que somos espíritos imperfeitos
e fortalecemos para mudar, entendendo que poderá ocorrer outros erros, pois nós nos encontramos na condição humana. Porém, após acessar essa reforma, vamos nos esforçando cada vez mais para os erros não acontecerem de novo. Lembrando sempre da frase de Jesus: vá e não peques mais. Jesus perdoou a mulher e disse para ela: os seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. E isso serve para nós. Erramos, reconhecemos o erro, trabalhamos isso na reforma íntima, vamos seguir a nossa caminhada sem cometer novos erros. Nós devemos passar por este processo de reformar-nos com calma, não desanimar com as nossas falhas. Devemos passar com aceitação, sem rigidez. A preocupação que devemos ter não é o que não devemos fazer, mas sim o que devíamos estar fazendo, porque às vezes a gente se apega naquilo que eu não preciso fazer, mas me distancio do que eu preciso fazer agora, no hoje, né? Fico só pensando no que eu não posso, no que está errado, mas não trabalho para fazer agora, acontecer agora no momento presente. Devemos olhar para alguns, a irmã se chama de malfeitores da alma. E aí ela traz, né, o que são esses malfeitores da alma? A culpa, baixa autoestima, medo de errar. Nós precisamos aprender a gerenciá-los para que a culpa ela se transforme em autoaferição, que é, né, a gente fazer um autoexame, né, autoaferição da conduta, fala a irmã Si. E freio contra as novas quedas, né? Então, olha lá, identificou que errou, trabalha para melhorar e evita novos erros, né? Novas quedas. Baixo autoestima se converte em capacidade de descobrir valores e o medo de errar se promove a valoroso arquivo de experiência e desapego de padrões. Então, o que ela está falando aqui? Que a gente está precisando gerenciar as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, e para que a culpa se transforme em autoexame, em olhar para aquilo que a gente fez, analisar para transformar, né? E também evitar novos erros. E que a baixa autoestima vai se converter na capacidade de a gente descobrir valores novos, né? E o medo promove o valoroso arquivo das experiências, né? E o apego de padrões. Então, a gente vai se libertando dessas questões através do acesso à nossa reforma íntima. Eu vou aprendendo a lidar com as questões das minhas emoções adoecidas. Eu olho para o medo, identifico o medo e dou um jeito de ter uma forma de trabalhar com esse medo para que ele, né, deixe de me fazer mal, e assim tantas outras coisas. Reforma íntima, diz Hermance Dufour no livro Reforma Íntima Sem Martírio, deve ser considerada melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós que a gente considera ruim. A reforma íntima é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Quem se renova, se transforma, conquista a liberdade, a felicidade e o prazer de viver. Então, nesse lindo capítulo trazido por esse livro, né, e colocado aqui hoje na forma de estudo, para que a gente possa ouvir quantas vezes a gente quiser, para que isso nos ajude, então, a ter acesso intimamente das nossas questões que nós identificamos, que precisamos ainda melhorar. Mas que a gente possa fazer isso sem sofrimento, sem martírio, como nos diz a lição de hoje. Que a gente possa nos perdoar pelos erros, que a gente possa fazer essa autoavaliação,
olhar para dentro de nós, identificar aquilo que ainda precisa ser mudado e trabalhar com Jesus para que essa mudança ocorra. Eu desejo que Jesus e a equipe espiritual, os nossos mentores, nos fortaleçam nesta missão que nós temos de nos tornarmos pessoas melhores. Então agora eu convido a vocês para fazermos as nossas vibrações. Vamos colocar aqui nas intenções dessa nossa vibração todas as pessoas que estão aí nas nossas mentes para que sejam elas atendidas nesse momento. Pedindo à equipe espiritual, a Jesus, nosso Mestre, que ampare todos aqueles que sofrem, que cuide com amor, com zelo, de todos aqueles que estão em sofrimento e que ainda não aprenderam a reformar-se. Vamos ampliar o nosso pedido de vibrações de amor, de paz pedir pelo nosso planeta, que sofre com o desamor, com a falta de amor, as pessoas estão aí guerreando, matando-se. Então vamos pedindo nas nossas vibrações por estes países, por estas pessoas que desconhecem o amor verdadeiro de Deus, que prioriza a matéria, o poder e por isso tomam atitudes como essa. Vibremos por nós mesmos, por nossas famílias, vibremos por todos os templos religiosos para que continuem abrindo as suas portas para ajudar aqueles que necessitam. Vibremos por todos aqueles que partiram desta vida, principalmente de forma violenta, que sejam acolhidos, que sejam amparados. E vamos assim, pensando agora naquela pessoa ou naquelas pessoas que estão em sofrimento, que precisam dessa vibração e do amparo de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Que eles possam ser acolhidos, amparados, guiados para novas direções. E assim, vamos deixando aqui uma vibração em aberto, pedindo então a essa equipe espiritual amorosa e cuidadosa que se encarregue de levar onde mais se fizer necessário. E vamos encerrando o nosso estudo de hoje com muita gratidão, pedindo a Deus que continue a derramar sobre cada um de nós luz e paz. Vamos agradecendo por nossas vidas, de nossas famílias, dos nossos amigos, pelo nosso trabalho. Vamos agradecendo por todas as oportunidades que estamos recebendo. E hoje, em especial, um agradecimento pela oportunidade de termos estado aqui juntos o ano todo, nesse estudo que nos propomos a fazer. E vamos pedindo assim à equipe espiritual que foi responsável pelo nosso estudo, que nos mantenha ativos nesse desejo de aprender, que busquemos sempre novos estudos para realizar, porque é desta forma que nós vamos trabalhando a nossa melhora, a nossa evolução. Mas gratidão, Senhor Jesus, equipe espiritual, por tanta oportunidade que nos foi dada este ano, através de todos os estudos que nós tivemos aqui, oportunidade de dividir. E desejamos poder, no ano que vem, cada um de nós, individualmente, sentir a necessidade de buscar, de continuar esses estudos, ampliando cada vez mais os nossos conhecimentos. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.
Então, fiquem todos com Deus e que Jesus nos ampare hoje, sempre. E a gente vai se falando pelo nosso grupo de estudo. Um grande abraço a todos.